Bíblia, por favor, querido. Abra comigo no livro de Abacuque. Se você trouxe, se você está usando a Bíblia aí no seu dispositivo eletrônico, ligue a sua Bíblia no livro de Abacuque. Abacuque capítulo 1. Isso, por favor, acendam as luzes. Obrigado, músicos. Deus abençoe vocês. Abacuque capítulo 1. Eu estou lendo a versão NVI. Todo mundo achou, amém? Está difícil aí? Ok. Quem já achou, diga amém. Os amém não foram muito, não. Quem não achou, diga amém. Isso aí, irmão. Gostei da sinceridade. Quer que eu te espere? Espera. Espera aí. Abacuque, ele está classificado entre os profetas menores, não porque ele escreveu, não porque ele era de pouca importância, mas porque ele escreveu menos. Ele escreveu apenas 3 capítulos, diferente de Isaías, por exemplo, que escreveu 66 capítulos. Tanto ele quanto Isaías eram profetas de Deus. Não é porque ele escreveu menos que ele deixava de ser mais profeta de Deus do que Isaías, porque ser profeta de Deus não tem a ver com a quantidade de coisas que a gente fala, mas tem a ver com que, se a gente fala, foi Deus que mandou a gente falar. Então, Abacuque era tão profeta de Deus quanto Isaías. Eu quero ler com vocês. Eu só dei essa introduçãozinha aqui rápida para dar tempo da irmã ali achar. Já achou Abacuque aí? Amém? Na versão NVI, versículo 1 diz: advertência revelada ao profeta Abacuque. Versículo 2: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Mantenha a Bíblia aberta. Feche apenas os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nessa noite cantamos, te adoramos, mas nessa hora, Deus, nós queremos ouvir a tua voz, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela não é uma palavra comum. Esse livro que nós lemos não é um livro comum. Senhor, debaixo da unção do teu Espírito Santo, ele é como uma espada afiada de 2 gumes. Senhor, ele vai até a divisão da alma e do espírito. Ele é apto para discernir pensamentos e intenções do nosso coração. E nós te pedimos, fala conosco através da tua palavra, meu Deus. Estamos abertos para te ouvir da maneira que o Senhor quiser falar conosco. Nós queremos abrir mão dos nossos modelos, das nossas formas e maneiras, e queremos que o Senhor se sinta à vontade para falar do jeito que o Senhor quiser conosco nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Sente-se, por favor, meu amado. Abacuque, ele está vivendo num tempo em que a nação de Israel, ou melhor, a tribo de Judá, porque a nação de Israel já tinha sido levada cativo, estava apenas a tribo de Judá ainda sobre o reinado de Jeoaquim. Eles estavam prestes a serem levados cativos para a Babilônia. O juízo de Deus estava iminente. Profetas como Jeremias e o próprio Abacuque vinham alertando o povo de que se eles não se arrependessem, Deus iria trazer um juízo sobre eles. E eles não se arrependeram, eles estavam espiritualmente e moralmente caídos. Os pais já não ensinavam mais a lei do Senhor aos seus filhos. Eles começaram a adorar a outros deuses. E Abacuque está vivendo aquele momento ali pré-babilônico, aquele momento pré-exílio, aquele momento em que eles estão prestes a serem tomados, sitiados, levados cativos para a Babilônia. Ele olha, ele percebe que o povo não está nem aí. Ele olha e percebe violência para todo lado. Ele percebe injustiça por todo lado. Parece até que ele morava no Brasil, né? Abacuque. Tem hora que eu acho que ele morava lá no Rio de Janeiro, que ele fala: eu estou gritando violência, você não está fazendo nada. Porque a gente vive esse ambiente de incerteza no Brasil. E Abacuque, ele olha para aquele cenário, ele escreve, ele se desespera em ver que aquela situação toda está diante dos seus olhos e as pessoas não estão nem aí. Ele se desespera e ele escreve algo. O interessante é que ele
decidiu dizer essas coisas para Deus. O versículo 1 diz: advertência revelada ao profeta Abacuque. Em algumas outras versões fala visão revelada ao profeta Abacuque. Mas o versículo 2 não tem nenhuma visão. O versículo 2 não tem Deus falando com Abacuque. O versículo 2 é Abacuque falando com Deus. Parece que Abacuque interrompe Deus e fala: Deus, espera aí. Antes de o Senhor me mostrar o que o Senhor quer me mostrar, deixa eu te dizer algumas coisas antes. E ele começa a dizer coisas para Deus. Ele começa da seguinte maneira: até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? Eu não sei se você já teve a sensação de estar orando para ninguém. Já teve essa sensação? Já teve aquela sensação de estar orando e nem no teto bateu a tua oração? Antigamente a gente fazia, não sei se aqui fazia, de jornal. Você amassava o jornal, depois você amassava ele, fechava as pontinhas, né, colocava fogo assim na ponta, varia, como é que era, Maria, não sei o que lá, aquela negócio, um balãozinho que subia de jornal. Não sei quem já fez isso aqui. Às vezes dava errado, e ele não subia, ele subia aqui assim e queimava. Às vezes a nossa oração é meio que assim, a gente tem a impressão de que deu errado e ela começou a subir e caiu de novo. Abacuque teve essa mesma sensação. Ele chega para Deus, ele fala: até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? Mas olha, o próprio Deus diz, na Bíblia, na palavra, ele diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Não é isso que a palavra fala? Deus está dizendo: olha, se você me clamar, eu vou te responder. Abacuque está dizendo: pois é, eu estou clamando e o Senhor não está me respondendo. Com quem você ficaria? Como eu vou sempre ficar do lado de Deus, do que Ele diz. Eu comecei a tentar entender então por que o clamor de Abacuque não estava sendo atendido por Deus. E talvez isso possa começar a nortear algumas coisas para a nossa vida também, queridos. Eu percebi, na verdade, que Abacuque não estava clamando. Eu percebi que Abacuque estava reclamando. E há uma diferença muito grande entre clamar e reclamar, querido. As palavras se parecem, mas têm sentido completamente diferente. Você conhece alguém que só sabe reclamar? Algumas pessoas balançaram a cabeça com uma certeza de que está do teu lado essa pessoa, né? Eu faço o seguinte: olha para quem está do teu lado, dá esse sorriso que você deu para mim. Fala assim: irmão, não pensei em você agora, viu? Só para a gente manter o clima de paz aqui, meu irmão. Terminar esse culto bem, né? Mas é aquele tipo de pessoa, não é aquela murmuradinha de vez em quando que a gente dá, não, que todo mundo dá aquela... Todo mundo se queixa de vez em quando, ok? O problema não é isso, o problema são aquelas pessoas que só sabem reclamar. Elas são profissionais, assim, mestrado e doutorado em reclamação. Sabe aquelas pessoas que você vai contar uma notícia boa para elas conseguem estragar a tua alegria, a tua notícia boa? Tem ou não tem gente que é assim? Você vai contar uma coisa boa e você fala: não, olha lá, hein? Você vai falar que comprou um carro, fala assim: já sei, várias prestações, não vai conseguir pagar, o país está em crise, vai devolver o carro. Eu coloquei uma foto esses dias no meu Instagram, e aí muita gente falando: que bênção, que bom, não sei o quê. Eu acho que era falando sobre um culto que eu ia. Aí, dentre os muitos comentários legais, tinha um comentário assim: você está engordando, hein, Davi? Falei: filho do cão mesmo, né? Por que vai me lembrar isso? Se você não me lembrar, eu sei. Mas é aquele tipo de gente que adora estragar a tua festa, meu irmão. Adora estragar a tua alegria. São os murmuradores profissionais. São aqueles que só conseguem enxergar a tragédia. Eles só conseguem enxergar a coisa ruim que está acontecendo. É aquele tipo de pessoa que você chega perto dele, encontra com ele na rua, sei lá, chega na igreja, encontra com ele e fala: graça e paz, meu irmão, como é que você está? Você poderia ter parado no graça e paz. Você foi perguntar: como é que você está? Ele vai te contar uma história que talvez você já saiba, ele deve ter te contado outras vezes. A história de quem só sabe reclamar se resume no seguinte: não estou bem. Eu não estou bem. Mas eu não estou bem porque me fizeram isso. Aí vai lá para os ancestrais. Minha mãe
nunca disse que me amava. Meu pai me batia. Irmão, se for por causa de apanhar, meu irmão, da minha geração para trás, quem é que não apanhou, né? Eu apanhei de todas as modalidades de surra que você possa imaginar. Eu já apanhei. Eu já apanhei de chinelo, de cinto, borracha de água planta, correia de máquina. Meu pai consertava uma máquina de costura, que tinha um pedal e uma correia de couro que ligava o pedal à máquina. Imagina, sangue de Jesus tem poder. Vara de goiaba, né? E a vara de goiaba ainda tinha um requinte de crueldade, porque tua mãe mandava você cortar a vara que ela ia te bater. Então você que ia cortar a vara lá. Não adiantava escolher a mais fina, não quebra, aquele negócio não quebra. Meu Deus do céu. Mas quem só sabe reclamar, eu percebo que quem só sabe reclamar, ele não está preocupado, ele não está tentando encontrar uma saída, uma resposta. Quem só sabe reclamar está apenas tentando apontar os culpados da sua história. Quem só sabe reclamar está apenas tentando encontrar culpados. Ele não quer nem, a preocupação dele não é mudar, não é transformar aquela situação. Ele apenas quer apontar os culpados da história dele. Me parece que foi isso que Abacuque fez aqui nesse livro. Abacuque fala: Deus, eu acho que eu descobri de quem é a culpa pela nação de Israel está desse jeito aqui. A culpa é sua, porque eu estou clamando e o senhor não está nem aí, o senhor não está ouvindo. O perigo da murmuração e da queixa, querido, é a gente começar a colocar a culpa nos outros, é a gente começar a encontrar culpados e esquecer que a gente precisa encontrar uma saída, uma resposta. Eu olhando para esse texto, lendo esse texto, eu descobri pelo menos 3 razões pelas quais eu creio que Deus não ouve lamento. Deus não ouve lamento, irmão. Eu lamento te dizer isso. Eu até queria que fosse contrário, mas Deus não ouve lamento. No céu não tem PROCON, querido. Não tem PROCON no céu. A gente acha que tem setor de reclamação, né, no céu. Ou então SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Tem gente que se só relaciona com o céu ou para pedir ou para reclamar. Mas a linguagem que o céu reconhece não é essa. Daqui a pouco eu vou chegar na linguagem que o céu reconhece. Mas ouça, a primeira razão pela qual eu creio que Deus não ouve lamento aqui: quem se lamenta não está tentando encontrar uma saída, quem se lamenta está tentando encontrar um culpado. E Deus não vai se aliar a alguém que esteja tentando encontrar culpados. Deus não coloca culpa, Deus remove culpa, querido, é diferente. Ele remove culpas. Ele lança no mar do esquecimento. Ele apaga, ele cancela dívidas. E é por isso que Deus não pode se aliar a quem só sabe reclamar. É por isso que Deus não pode responder. A segunda razão pela qual eu creio que Deus não ouve lamento é porque o lamento rouba de nós algo muito importante na relação com Deus. Veja a história. Abacuque interrompe Deus, porque Deus queria mostrar uma visão para Abacuque. Abacuque interrompe Deus da seguinte forma: até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? Geralmente quando você vai orar, como é que você ora? Você começa a tua oração dizendo: Senhor, meu Deus, meu Pai, né? Sei lá, o amantíssimo Deus, o Pai, excelso. E a gente tem toda aquela formalidade. Às vezes a gente fala isso só para chegar no ponto que a gente quer, que é pedir alguma coisa. Eu que tenho filho da idade, meu filho tem 15 anos, minha filha 13. Desde pequeno, toda criança é assim, quem é pai e mãe sabe. Quando eles começam a te agradar muito, você já sabe que ele quer te pedir alguma coisa, não é? Quando chega fazendo carinho, dizendo que ama, aquela coisa diferente, que a gente sabe que está diferente. Eu já falo logo, fala filho, o que você quer? Ou então quando ele me chama no WhatsApp, quase nunca me chama, né? Mas quando me chama: pai, você está aí? Tudo bem? Está viajando? Já chegou? Que preocupação é essa? Fala logo o que você quer. Mas isso não é uma coisa ruim. A Bíblia fala para que eu e você entrássemos na presença de Deus com hinos, com louvor, com ações de graça. Não é isso? Agora Abacuque chega metendo o pé na porta. Ele interrompe Deus e fala: até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? Meu irmão, se eu falasse assim com meu pai e com minha mãe, eu nem terminaria a frase. Porque me parece que falta algo muito importante na relação de um murmurador com Deus, que se chama temor ao Senhor, querido. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, querido. Davi fala em um dos seus salmos: uma vez falou Deus,
2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Ele tem caminhos mais altos que os meus, Ele tem pensamento mais alto que os meus, Ele está sentado sobre um alto sublime trono, querido. Eu não sei o que Ele sabe, eu não vejo o que Ele está vendo, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. A Bíblia fala que Ele se inclina para ver o que se passa no céu, não é o que se passa na terra, Ele se inclina para ver o que se passa no céu. A grandeza desse Deus. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se alguém quiser ser sábio, aprender dele, precisa temê-lo antes de qualquer coisa. Me parece que Abacuque perde o temor ao Senhor. Terceira razão pela qual eu creio que Deus não ouve lamento, está no versículo 1 do capítulo 2, Abacuque no versículo 1 do capítulo 2, não sei se é nessa versão, mas ele diz: eu voltarei para a minha posição na muralha, e aguardarei em silêncio para ver o que o Senhor me dirá. Olha para mim aqui, ouça. Olha o que ele está dizendo. Voltarei para a minha posição na muralha. Ou seja, o lamento de Abacuque tirou Abacuque do lugar que era para ele estar. Havia uma posição que era para ele estar. Havia uma missão. Ele era um sentinela. Ele deveria estar na muralha para ver a hora que o inimigo fosse chegar. Mas a murmuração, o lamento dele, tirou ele desse lugar. E de repente, quando ele para de murmurar, ele parou de murmurar e falou: peraí, deixa eu voltar para a minha posição. O que eu estou fazendo aqui, inclusive? Deixa eu voltar para a minha posição na muralha. Deixa eu aguardar em silêncio para ver o que o Senhor me dirá. Depois que ele fala isso, a primeira coisa que Deus fala com Abacuque é: escreve a visão. Escreve a visão. Aquela visão lá do versículo 1, que foi interrompida por causa do lamento, quando Abacuque volta para a posição dele, Deus fala: você está no lugar onde você vai poder ouvir e ver o que eu tenho para te mostrar. Querido, o único lugar, o lugar mais provável de Deus falar com você, é no lugar que Deus colocou você para estar fazendo o que você foi chamado para fazer, querido. É nesse lugar, meu amado. É nesse lugar. Eu tenho um salmo que eu acho interessante, que é o salmo de Asaf, pastor. Asaf escreve o salmo 73. Asaf era um dos 3 ministros de louvor da época de Davi. Ele escreve o salmo 73, ele diz: quanto a mim, quase os meus pés se desviaram. Em outras palavras, ele está dizendo: quase que eu saio da igreja, quase que eu vou para o mundo. Porque eu comecei a olhar os ímpios e percebi que eles faziam o que era errado e nada de mal acontecia com eles. Eu fiquei revoltado com esse negócio, eu falei: eu vou sair da igreja. Aí ele para e ele fala: até que eu entrei no santuário. Abacuque era um dos 3 ministros de louvor Asaf era um dos 3 ministros de louvor da época de Davi. O lugar dele era no santuário. Eu não sei o que ele estava fazendo fora, mas fora ele começou a enxergar algo que não existia. Porque ele estava dizendo, ele diz: até que eu entrei no santuário, e no santuário eu comecei a entender e a ver qual é o fim daqueles que não temem a Deus, daqueles que não servem a Deus. Existe um salmo dos exilados da Babilônia. Eles falam: junto às margens do rio da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, nos lembrando de Sião. Até penduramos as nossas harpas no salgueiro. Os que nos levaram cativos nos diziam: cante para nós um dos cânticos de Sião. E nós dizemos para eles: como é que a gente vai cantar um dos cânticos de Sião em terra estranha? Às margens do rio da Babilônia, eles decidiram abandonar o ministério deles. Penduraram as harpas, acabou. Mas a Bíblia fala, no Salmo 1, que aqueles que estão plantados às margens do rio de Deus, às margens do rio certo, esses darão fruto na estação própria, as folhas deles não caem, e tudo quanto fizer prosperará, querido. No lugar certo a gente vai dar fruto, no lugar certo as nossas folhas não vão cair, no lugar certo tudo aquilo que a gente fizer vai prosperar, querido. No lugar certo, a murmuração quer tirar você do lugar onde Deus tem algo para a tua vida, querido. Fora da posição vai ser difícil Deus falar contigo. Samuel, o menino Samuel, dormia perto da arca, e de repente Deus fala com ele na noite: Samuel. Ele não entendia ainda, não conhecia a voz de Deus, ainda era um menino. Ele sai daquele lugar e vai correndo para perto de Eli. Deus já não falava com ele há muito tempo, ele não sabia disso. Ele falava: me chamou. Interessante que Deus não chamava Samuel quando Samuel estava perto de Eli. Deus só chamava Samuel
quando Samuel estava perto da arca, simbolizando o lugar que ele exerceria o ministério dele, querido. Você quer que Deus fale contigo? Volte para a tua posição, querido. Volte para a tua posição, volte a fazer aquilo que você foi chamado para fazer, querido. Deus vai voltar a falar contigo, você vai voltar a florescer, a frutificar, querido. Mantenha-se na posição que o Senhor tem para você, meu amado. Depois que Abacuque volta para a sua posição, Deus então revela a visão que ele tinha para revelar a Abacuque. Abacuque escreve em tábuas a visão de Deus, ele fica estarrecido, que talvez ele pensou, por que eu fui interromper Deus? Demorei tanto tempo para estar no lugar certo, para ver o que Deus queria me mostrar lá no começo. E depois que ele tem a visão, porque no lugar você vai ter a visão, no lugar certo você vai ter a visão certa. E quando você tem a visão certa, você começa a se relacionar com Deus de uma outra forma. Abacuque então escreve o capítulo 3. Vá comigo, por favor, para o capítulo 3. O capítulo 3 de Abacuque, versículo 1, na versão NVI, já não é mais o lamento de Abacuque, não é mais a queixa de Abacuque. O que diz aí é oração do profeta Abacuque. Não é isso que diz aí? Pelo menos na versão NVI é o que diz. A oração do profeta Abacuque. Olha só que lindo. Eu já vou ler esse versículo com você, mas olha aqui para mim. Oração do profeta Abacuque não é mais o lamento, agora é a oração. Ele entendeu. Ele entendeu, parece que ele começa a entender qual é a linguagem que o céu responde, querido. Se eu sei que Deus não ouve, Deus não responde lamento, eu tenho certeza absoluta que Deus responde oração. Quem tem certeza que Deus responde oração aqui, querido? A Bíblia fala que muito pode a oração dos justos em seus efeitos. A Bíblia fala que as nossas orações sobem como incenso até a presença de Deus, querido. A Bíblia fala, Davi diz em um dos seus salmos, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. A Bíblia fala, querido, que os 24 anciãos que se prostram diante do Cordeiro, em uma das mãos eles têm uma harpa, e na outra das mãos eles têm uma taça cheia de incenso, que são as orações dos santos. A Bíblia fala que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, cantavam e oravam a Deus. Os alicerces daquela prisão estremeceram, as portas se abriram, nenhum preso foi embora, o carcereiro e a sua família se converteram, porque alguém, ao invés de murmurar, decidiu orar, querido. Orar. Deus não fará nada na terra que não seja através da oração, meu amado. A oração é o que move a mão de Deus, querido. A oração é o que move a mão de Deus. Jesus disse, se alguém quiser falar com Deus, faz o seguinte: não fica gritando na praça não, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, e aquele que te vê em secreto te recompensará. Eu e você teremos de Deus o que de Deus nós buscarmos no secreto, querido. É no secreto, meu amado, é no secreto. Eu ouvi um pastor uma vez dizer que alguns minutos em oração na presença de Deus revela as falhas dos nossos planos mais bem elaborados. E é verdade, porque a Bíblia fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus, vem da boca do Senhor, querido. Antes de você começar a colocar em prática os teus planos, vai para a presença de Deus, querido. Coloca diante do Senhor, vai orar, querido. Ele tem a resposta certa para mim e para você, meu amado. Agora a oração não é apenas o meio pelo qual eu consigo de Deus o que eu quero, não. Jesus me ensina que a oração também é um meio pelo qual Deus consegue de mim o que Ele quer. Eu entendo que também é pedir, porque a Bíblia fala isso: pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á. Mas olha, Jesus vai para o Getsemane, Ele vai para orar. Ele leva uma lista de oração. Na verdade, só tinha um pedido de oração ali na lista de Jesus, que era: afasta de mim esse cálice. Ele vai lá para o lugar de oração. Ele até fala com Deus: afasta de mim esse cálice. Mas no lugar de oração, ele é convencido de uma outra coisa. Ele sai daquele lugar dizendo: todavia, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Eu não sei quanto a você, querido, mas algumas vezes eu já entrei num lugar de oração, até com uma lista de pedidos. Eu fiz. Não estou dizendo que isso aqui é errado, isso não, ok? Não quero entrar no mérito aqui. Eu já fiz isso. Mas eu vou com uma lista de pedidos lá para o lugar de oração e caio na besteira de começar a orar e adorar antes. Eu começo a adorar. E eu começo a olhar para Ele. E eu começo a admirar a beleza dEle.
E aí eu começo a perceber, querido, que eu não preciso que Ele me dê respostas. Ele é a resposta. Diante dEle, as minhas indagações perdem o sentido, os meus pedidos perdem o sentido. Eu saio daquele lugar entendendo muito mais qual é a minha responsabilidade do que a minha necessidade. Porque é isso, a oração ela é capaz de gerar essa conexão certa. Você começa a enxergar na mesma posição que ele enxerga, que ele está vendo, querido. Abacuque então diz, o versículo 1 aí do capítulo 3, ele diz: oração do profeta Abacuque, uma confissão. A versão NVI é o que diz: oração do profeta Abacuque, uma confissão. Quem confessa admite culpa, não é? Quem confessa admite culpa. Você fala com seu filho: foi você que quebrou? Fui eu que quebrei. Confessou, admitiu que foi ele. Interessante que lá no lamento ele está dizendo: Deus, a culpa é sua. Eu estou clamando, só não está me ouvindo, é por isso que está desse jeito, a culpa é sua. Na oração ele está dizendo: Deus, a culpa é minha. A culpa é minha. Porque a oração faz você parar de tentar encontrar os culpados da sua história. E a oração faz você enxergar a tua responsabilidade na mudança da tua vida, querido. É isso que a oração é capaz de fazer. É isso que a oração é capaz de fazer, querido. Quem está diante de Deus em oração precisa entender isso. A oração faz você enxergar a tua responsabilidade. Faz você enxergar a tua posição. O que você precisa fazer e ser diante de Deus, querido. O versículo 2, aí do capítulo 3, Abacuque diz: Senhor, eu ouvi falar da tua fama, e eu tremo diante dos teus atos. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Nesses dois versículos, três motivos pelos quais eu creio que Deus responde e ouve a oração. A oração faz você parar de tentar encontrar a culpa dos outros, faz você enxergar a tua responsabilidade na história. Foi isso que o texto disse. A oração faz você voltar a ter o temor do Senhor, porque Ele está dizendo: eu ouvi falar da tua fama e eu tremo diante dos teus atos. Terceira razão pela qual Deus ouve a oração, Ele diz: lembra de novo, Senhor. Lembra. Faz conhecido em nosso tempo as mesmas obras do passado. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. A oração é capaz de trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, querido. É por isso que eu creio que Deus ouve oração. Quantos creem que Deus ouve oração? Mas Abacuque teve que fazer algo. Abacuque teve que transformar os lamentos dele em oração. Essa mudança não é Deus que vai fazer. Essa mudança sou eu e você que precisamos fazer. Eu não sei se você tem motivos para se lamentar. Possivelmente sim. Não sei se você olha para trás e fala: meu Deus, quanta coisa que eu me lamento. Eu poderia viver a minha vida me lamentando também, querido. Deixa eu contar um pouquinho da minha história aqui. Eu sou do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Tem alguém do Rio de Janeiro aqui, não? Eu vi uma unção ali, diferente daquele lugar. Diferente, eu não falei que é melhor nem pior, diferente. Seja bem-vindo, Carioca. Deus abençoe a tua vida aí. Eu nasci na Baixada Fluminense, que é um lugar, principalmente na época que eu nasci, pastor, lugar de muita pobreza e violência. Via gente morta direto. Era um lugar de pobreza e de violência. Eu morei num bairro chamado Chatuba, que era um dos bairros mais pobres dessa região pobre. A minha família era uma das mais pobres desse bairro, que era um dos mais pobres dessa região pobre. Assim. Você tem uma ideia? Pra você ter uma ideia de como é que eram, os nossos vizinhos, que também eram pobres, olhavam para nós e falavam: caramba, vocês são pobres. Uma coisa é você ser chamado de pobre por um rico, outra coisa é você ser chamado de pobre por outro pobre. Decreta a falência. Lá em casa, assim, obviamente, meu pai era um homem responsável, trabalhador, mas era difícil, era uma época difícil, de crise financeira no Brasil inteiro. E era uma família muito grande para o meu pai sustentar. Meu pai tinha uma loja que consertava máquina de costura, mas era uma família grande. Eu sou de uma família de 11 filhos. 11. Não tem mais famílias assim hoje, né? Quando tem 3, a família grande é que tem 3 hoje em dia, né? 11 filhos. Graças a Deus, porque assim, eu sou o 11º, sou o último. Ainda bem que tiveram 11. Se parasse no 10º, eu não estava aqui, vou contar a história. Lá em casa tem nome bíblico, pastor, de todos os gostos que você possa imaginar.
Vai começar a confusão, meu pai é Abraão, minha mãe é Maria. Não tem nada a ver, Abraão e Maria, casados, só em casa. Eu tenho irmão com o nome de Moisés, Samuel, Sara, Isaías, Esdras, que odiava esse nome, Raquel, eu sou Davi. Meu irmão, eu acho que meus pais pararam de ter filhos porque acabaram o nome da Bíblia. Sei lá, deve ser. Só sobrou Nabucodonosor, Judas. Então era muito difícil sustentar num lugar de pobreza, sustentar uma família tão grande. Então eu passei necessidade algumas vezes, não tinha o que comer algumas vezes. Não é aquela coisa de, não tenho o que eu quero comer, não. Tem esse negócio de hoje em dia, não tenho o que eu quero comer. Não tinha o que comer, é diferente. Não tinha o que comer algumas vezes. Vestir era aquela roupa que comprava, que tinha que durar o ano todo. O sapato era o sapato da igreja e da escola. Não tinha, tipo assim, todo pobre na escola na época tinha um quichute. Quem vai ter quichute aqui? Quichute, bamba, sei lá, conga. O quichute, o bamba, o conga era um item básico de um pobre na escola, né? Eu nunca tive quichute na minha vida, irmão. Eu tenho vontade até hoje de ter quichute, é porque parou de fabricar. Parou de fabricar, meu irmão. Isso tudo da minha época. Na minha época, o pai podia bater no filho, agora não pode mais. Na minha época de criança tinha quichute, hoje não tem mais. Eu queria ter um quichute, não posso. Na minha época, o meu pai que comia o peito da galinha. Agora o peito da galinha é para os filhos. Eu nunca comi peito de galinha na minha vida, porque quando era criança era para os pais, agora é para os filhos. Eu estudei em escola pública a vida toda, meu irmão, que tinha mais greve do que aula. Tudo bem que na época eu até gostava disso. Eu tive uma enfermidade na minha infância, uma doença chamada, na época, paralisia infantil. E eu perdi os movimentos da cintura para baixo completamente. Fiquei 3 anos sem andar. Inclusive os médicos diziam que eu nem iria andar. E num culto de oração lá, na igreja eu comecei a andar. Minha mãe disse que eu comecei a andar no culto de oração lá na igreja. Mas mesmo assim eu fiquei com uma sequela. E essa sequela, para uma criança ou adolescente, não entende muito. E eu cresci, uma criança e um adolescente muito traumatizado com isso, muito tímido, introvertido. Então, nasci num lugar pobre. O caçula da família, dizem que o caçula é o protegido, não sei o que lá. Não sei disso não, mano. Várias desvantagens para o caçula. Várias. Na época, por exemplo, algumas desvantagens para o caçula. A roupa que não dava no mais velho porque ele crescia, passava para o mais novo. Eu sou o último da fila, imagina o que vinha para minha mão. O caçula apanha do mais velho e não tem ninguém mais novo para ele bater. Ai, não, mano, é isso. Mas ouça. Ai, eu conto essas coisas, lembro exatamente das imagens da minha infância. Mas não foi legal ter vivido essas coisas, querido. Não foi legal, não foi. Foi muito traumático, inclusive mesmo depois de ter saído de lá, com 17 anos fui ser missionário na Jocum. Conheci minha esposa, casei, bem novo, casei com 20 anos. Casei com 20 anos e tenho 21 anos de casado. Faz as contas aí que você vai saber a minha idade, mas da minha boca não vai sair. Eu sei que você me dava uns 20 e poucos anos. De frente até dá para disfarçar. De costa que já percebe que os anos foram embora. Né? Os anos que foram embora. Mesmo depois de ter saído daquela situação, aquela situação ainda não saía de mim. Eu carregava tudo aquilo ainda como uma desculpa para não dar certo. Eu me casei, eu tinha um trabalho, eu comecei a trabalhar e nos casamos. Não era um emprego dos sonhos, mas era um emprego. E eu comecei a construir uma casa em cima da casa do meu sogro. Só para não fugir à regra, né, dos brasileiros. Comecei a construir uma casa em cima da casa do meu sogro, só que eu perdi o emprego. Depois de 3 anos eu perdi esse emprego. E como eu não tinha qualificação alguma, eu estudei escola pública a vida toda e com 17 anos decidi ser missionário. Zoei a minha vida toda profissional, mas tudo com o propósito de Deus. Hoje eu entendo isso. Né? E não tinha o que fazer, não consegui trabalho. Eu acordava todas as manhãs, já que cansei de acordar de manhã para caçar trabalho, não tinha, então eu acordava de manhã, pegava o meu violão e minha Bíblia
ia para o lugar de oração. Ia para o lugar de oração, querido. Talvez foi a coisa mais sábia que eu já tenha feito, sem perceber. Eu ia para aquele lugar de oração e começava a orar. Começava a pegar meu violão, começava a cantar para Deus. Tinha vez que eu cantava, tinha vez que eu orava, tinha vez que eu lia a Bíblia, tinha vez que eu chorava, tinha vez que eu não tinha força para fazer nada disso, eu te confesso. Não tinha força para orar, não tinha força para cantar, nem para chorar, às vezes tinha mais lágrima. Mas eu estava naquele lugar ali, querido. Eu estava naquele lugar de oração. Às vezes, querido, mais vale, às vezes não, mais vale um coração na presença de Deus com poucas palavras, do que muitas palavras sem um coração derramado na presença de Deus, querido. E eu estava ali, eu não tinha nem mais palavras para dizer para Deus, estava com a minha alma angustiada por causa de tudo que eu vivi, mas eu estava ali, eu derramava meu coração, eu ficava naquele ambiente, eu ficava naquele lugar. Não havia ainda essa música da Ludmilla, da pastora Ludmilla, mas era como se eu estivesse naquela canção que ela diz, alta madrugada, né? Já estou deitado, mas ouço Deus me chamar, e essa canção diz, nem que seja para estarmos em silêncio a sós, eu vou estar na tua presença, é o que a canção diz. E às vezes era isso que acontecia, eu ia para aquele lugar para não falar nada, mas ia para aquele lugar de oração. E numa dessas manhãs que eu estava ali, querido, Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão clara, como eu estou vendo vocês aqui agora. Nunca tive uma visão como aquela, nem antes nem depois. De repente aparece diante de mim um flecheiro, com aquelas roupas, imagina um Robin Hood assim. Ele aparece diante de mim e ele puxa uma flecha, e quando ele puxa a flecha tem fogo na ponta da flecha. Ele arremessa a flecha e eu olho para o lugar onde ele está arremessando a flecha e finca numa grande parede onde tem um grande mapa do mundo. E ele arremessa várias flechas, e porque as flechas têm fogo, então começa a pegar fogo naquele mapa. Eu olhei novamente para aquele flecheiro, querido. Ainda tinha muitas flechas na sua aljava, e eu olhei bem de pertinho para aquelas flechas. E eu percebi que cada flecha era o nome de alguma das músicas que Deus estava me dando naquela época, querido. O que eu entendi daquela visão, há 21 anos atrás, é que Deus me daria canções que seriam como flechas na mão dele, que ele arremessaria e incendiaria o coração de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Hoje talvez pode fazer algum sentido essa visão, querido. Quem sabe uma dessas flechas te alcançou. Quem sabe uma dessas canções que Deus me deu ao longo desses 15 anos foi flecha de Deus na tua vida, incendiou teu coração, respondeu você, restaurou alguma área da tua vida, querido, eu não sei. Mas hoje faz sentido essa visão, mas há 20 anos atrás, 21 anos atrás, não fazia o menor sentido essa visão. Eu era o Davi que vivia todas aquelas coisas do meu passado. E eu só conseguia enxergar essas coisas diante daquela visão clara que Deus estava me mostrando, querido. De repente, quando eu desperto daquilo, eu não sei se eu recobrei o juízo, eu não sei exatamente como é que funciona esse negócio de visão. Eu sei que a hora que eu dei por mim, eu estava chorando muito na presença de Deus. Eu estava chorando muito, não só por aquilo que eu estava vendo, não só por aquela experiência sobrenatural que eu vivi. Eu estava chorando também porque eu não conseguia acreditar que aquilo era para mim. Por mais claro que tivesse sido aquilo, eu olhava para a visão e olhava para o meu passado, olhava para o meu presente e falava, é incompatível. A peça não encaixa no quebra-cabeça. Eu comecei a orar, eu comecei a falar, Deus, não é possível que isso possa ser para mim, Deus. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece o meu passado. O Senhor sabe que eu morei na Chatuba, você já foi lá na Chatuba. O Senhor sabe que eu nunca tive que chute, Deus. Não, estou brincando, falei isso com Deus. Estava ali desesperado, querido, porque as dores que o meu passado me causou eram tão grandes ainda em mim, que eu não conseguia enxergar algo que Deus estava me mostrando. Eu disse, Deus, fala comigo, Pai. Fala comigo de uma forma que eu consiga te entender melhor. Eu desde criança tenho contato com a Bíblia. Eu falei, Deus, fala comigo através da tua palavra. Eu peguei a Bíblia, querido, abri a minha Bíblia. Sabe aquelas vezes que você abre a Bíblia e coloca o dedo no versículo? Fala a verdade, quem já fez isso, para não me deixar sozinho aqui. Eu só vou te falar um negócio, querido, quase nunca dá certo, tá? Só vou te falar isso. Para você não fazer disso uma regra, tá?
às vezes pode ser que Deus fale assim. Mas já teve vezes que deu errado na minha vida, inclusive. Rapidinho, deixa eu contar a vez que deu errado, eu já volto para a parte séria de novo, calma. Uma vez a gente estava na porta do presídio, pastor. Eu, Luiz Arcanjo, Deco, Pelé, era aquela galera que se transformaria no toque no altar depois. O nosso pastor Marco Gregório, tinha conseguido uma liberação, uma autorização para a gente entrar numa ala muito perigosa lá dentro do complexo de Bangu. Engraçado é que ele conseguiu uma autorização para a gente entrar, né? Por que não para ele entrar? Engraçado, né? Mas beleza, agora eu estou pensando nisso. Que coisa. Tudo que o seu pastor pedir para você fazer, faz, tá, gente? E a gente estava ali na porta do presídio. Depois você pergunta ao Arcanjo essa história. A gente estava na porta do presídio, 24 de dezembro, querido, véspera de Natal. Todo mundo se preparando para a ceia. E a gente se preparando talvez para ser a ceia de alguém. Ela era uma área tão perigosa ali daquele complexo de penitenciária, que nem os agentes penitenciários entravam lá. Eles abriram a porta daquele lugar para a gente entrou e eles nos trancaram lá dentro. Tipo, não são vocês que querem entrar, então entrem sozinhos. E a gente lá fora, esperando eles fazendo aquela revista, né, o pente fino, pensando, meu Deus do céu, o que a gente veio fazer aqui? 24 de dezembro, todo mundo comendo rabanada, e a gente aqui na porta do presídio. Vai que esses caras resolvem fazer uma rebelião na hora que a gente está lá dentro. Imagina. A gente com medo assim, com aquela coisa, né? Brincando, com medo. Eu falei, gente, cara, a gente está debaixo de uma palavra do nosso pastor. Eu creio que ele tem uma direção de Deus. A gente vai evangelizar aqui pessoas aqui dentro. Sabe quando você está com medo e começa a ficar espiritual? Então, foi assim que eu estava. E eu falei, vamos acalmar nosso coração, galera. Eu vou pegar a Bíblia aqui, Deus vai falar conosco agora. Querido, eu peguei minha Bíblia. Eu abri a Bíblia, o meu dedo caiu em cima do título do texto. O título do texto estava escrito, A Matança dos Inocentes. O texto de Mateus, que Herodes manda matar as crianças. Querido, ou seja, ou esse negócio de botar o dedo não dá certo sempre, ou a gente não era tão inocente assim, eu não sei. Fato que eu estou vivo para contar a história aqui, ok? Então não faça disso uma regra na tua vida. Deus fala do jeito que Ele quiser, inclusive desse jeito se Ele quiser, ok? Voltando para a parte séria agora. Eu estava ali na minha sala chorando. Falei, Deus, me dá uma palavra. Diante do que eu vi, me dá uma palavra. Eu abri a minha Bíblia. O meu dedo caiu em cima do versículo 4 do Salmo 127, que diz, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Não tive dúvidas que era Deus que estava falando comigo, querido. E naquela manhã, eu precisei tomar a atitude que Abacuque tomou. Eu precisei transformar os meus lamentos, querido. Eu precisei abrir mão dos meus lamentos. Eu precisei abrir mão do meu passado, das desculpas do meu passado para não dar certo. E eu comecei a perceber, querido, que na verdade outras coisas aconteciam na minha vida que eu não percebia. Por exemplo, tudo isso aconteceu, é verdade, mas isso não é toda a minha história. A outra parte da minha história que eu não enxergava era, eu nasci num lar cristão. Minha mãe e meu pai me ensinaram a amar ao Senhor desde a minha infância. Foi a maior riqueza que eles puderam me passar, querido. Minha mãe fazia culto doméstico lá em casa, me ensinava a orar, a decorar os salmos bíblicos. Minha mãe, mesmo sendo uma mulher que nunca frequentou a escola, ela aprendeu a ler sozinha e nos ensinava os salmos bíblicos, todos os salmos que eu sei de cor até hoje. Minha mãe que me ensinou, Salmo 91, Salmo 100, Salmo 23, Salmo 40, todos. Só não consegui decorar o 119. 117 também eu consegui decorar, Kevin. Meu pai era presbítero na igreja e exigia de nós aquela reverência, aquele zelo. E isso me ajudou a ter reverência na casa de Deus, zelo pelas coisas de Deus. Minha mãe era líder das senhoras e, além dos cultos da igreja que ela frequentava e me levava, ela ainda me levava para todos os cultos na casa das irmãs que ela fazia, querido. Eu conheço todo tipo de culto que você possa imaginar, querido. Culto de oração, culto de ensino, culto das crianças, do adolescente, vigília na igreja, vigília no monte, culto na casa das irmãs, culto na laje, sei lá, qualquer coisa. Eu já fui em tudo que é tipo de culto, você possa imaginar. Mas eu dou graças a Deus por isso, porque
esse ambiente aqui é um ambiente que eu me sinto mais à vontade. Deus já estava me preparando para o ministério, eu nem sabia disso. E também é o seguinte, a primeira vez que eu cantei na minha vida, eu era muito envergonhado, a primeira vez que eu cantei na minha vida foi num culto no lar, na casa da irmã Aparecida. Eu tinha vergonha de cantar na igreja, e eu me senti mais à vontade de cantar na casa da irmã Aparecida. Eram senhoras são mais amorosas, né, e tudo mais. Me senti mais à vontade, que a minha primeira vez. Tudo bem que eu cheguei de cabeça baixa, não falei um A com ninguém, cantei e voltei. Não vi o que estava acontecendo. Graças a Deus por isso, querido. E também porque ele servia um lanche no final, assim. Então era legal também por causa disso. Eu adorava essas reuniões, assim, eram os cultos que eu mais gostava. Eu falava, mãe, por que não só faz culto na casa das pessoas? Sempre tinha um lanchinho no final que a gente comia, era legal. De vez em quando que não era legal, assim. Eu até comentei hoje com o pastor, falei de uma experiência, que eu sou meio traumatizado com suco de caju, até hoje, assim. Porque de vez em quando ela servia um suco de caju quente, aguado e sem açúcar. E uma pizza de sardinha que elas faziam em casa. Eu acho que ela fazia com caldo quinó de sardinha, assim, porque eu senti o cheiro da sardinha, eu só nunca via sardinha em cima da pizza. Era uma pizza baseada em fatos reais. Lá em casa é uma família grande, assim, mas eu nunca pude reclamar de solidão, por exemplo. Está sempre cheia a casa. Mas meu pai canta, toca, minha mãe canta, meus irmãos cantam, tocam. Eu aprendi a cantar vendo eles cantarem, aprendi a tocar vendo eles tocarem. Aprendi a compor com meu irmão Moisés, que compõe. Eu comecei a perceber, querido, que coisas boas aconteciam, mesmo quando as coisas ruins estavam acontecendo. Eu percebi que ninguém tem só história triste para contar. É porque a gente fica tão focado nessas coisas que a gente não percebe coisas boas acontecendo, querido. Coisas boas acontecendo. Mas naquela manhã eu precisei tomar uma atitude, transformar os meus lamentos em oração. Foi isso que Abacuque fez. Transformou os lamentos dele em oração. Ele começa o seu livro se queixando. E sabe como é que ele termina o seu livro? A oração de Abacuque, a partir do versículo 17, diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja alimento nas lavouras, ovelhas no curral, bois nos estábulos, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Que coisa maravilhosa, querido. Olha o que ele está dizendo, querido. Ah, meu amado, na oração ele muda. O interessante, querido, é que a oração de Abacuque não mudou o que estava ao redor de Abacuque. Continuava faltando tudo. O povo foi levado para a Babilônia, não teve jeito. Interessante que a oração de Abacuque não mudou o que estava à volta dele. Mas a oração de Abacuque mudou ele. Mudou Abacuque, mudou ele por dentro. Às vezes, querido, quando a gente ora e as coisas não mudam pelo lado de fora, é porque Deus quer que elas mudem pelo lado de dentro primeiro, querido. Pelo lado de dentro. Abacuque está dizendo, olha, está faltando tudo. Não tem uva na videira, não tem azeitona na oliveira, não tem figo na figueira, não tem alimento na lavoura, não tem bois no curral, ovelha no estábulo, não tem nada. Dando tudo errado. Todavia, eu me alegrarei. Agora, como é que é isso? Se alegrar no nada. Se alegrar não tendo notícia boa nenhuma, porque a alegria é resultado de notícias boas, coisas boas que nos acontecem. Felicidade, dizem que é aquele estado de espírito, mas a alegria é resultado de coisas boas que nos acontecem. Se você recebe uma notícia boa, você se alegra. Imagina, você chega no seu trabalho, seu patrão fala para você, olha, se você trabalha de carteira assinada, seu patrão chega para você e fala, olha, a partir de hoje, você vai trabalhar metade do que você trabalhava e ganhar 10 vezes mais do que você ganhava. O que você vai fazer? Pedir demissão? Botar o patrão na justiça? Você vai se alegrar, não é? Você vai se alegrar. Imagina aí, irmã, você que é casada, teu marido chega hoje para você no final do culto, fala assim, ó, senti de Deus de entregar todos os cartões de crédito e as senhas na tua mão, faz o que você quiser. Segura esse homem porque ele ficou maluco. O que você vai fazer? Vai se alegrar, né, irmã? Vai se alegrar. Imagina eu, Davi Sasser, acordo amanhã com a mesma quantidade de cabelo que eu tinha com 17 anos. O que você acha que eu vou fazer? Raspar a cabeça? Não vou nada, meu irmão. Eu vou usar o cabelo. Moicano, bozo, sei lá. Eu vou usar o cabelo, querido. Eu vou me alegrar. A gente se alegra com boas notícias.
Mas Abacuque está dizendo, não tem nada de bom acontecendo, está dando tudo errado ainda. Estou orando, mas está dando tudo errado ainda. Mas ele pôde se alegrar, porque ele entendeu que a nossa alegria não pode estar apoiada em coisas. Coisas mudam, coisas perdem a validade, coisas passam. Ele estava dizendo, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, querido. Eu e você podemos nos alegrar no Senhor, ainda que as coisas não estejam do jeito que você gostaria que estivesse, você vai poder se alegrar no Senhor, querido, porque nele não há sombra de variação nem mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente o mesmo Deus. Ele é todo poderoso, ele conhece. Isaías diz que ele sabe o fim desde o começo. Sabe o fim desde o começo, querido. Então eu e você podemos nos alegrar nele, entendendo que ele sabe, ele tem um controle da nossa história na mão dele, querido. Abacuque termina o seu livro no versículo 19 dizendo, o Senhor, o soberano, é minha força, ele faz os meus pés como da corça e ele me faz andar em lugares altos. Coisa maravilhosa. Ele não estava vivendo nada daquilo, mas ele estava conseguindo enxergar aquilo que ele iria viver. E ele termina, ponto final, beleza. Mas depois do ponto final ele lembrou do negócio, ele colocou lá no observação. Para o mestre de música com os meus instrumentos de corda. Olha só. Para um mestre de música com os meus instrumentos de corda. Virou canção, virou hino. Não era lamento. Não era lamento lá no começo. Eu descobri que Abacuque, inclusive, era músico, né? Ele era profeta, era sentinela faltando serviço. E era músico. Não sei se ele era um músico profeta, se ele era um profeta músico, se todo músico tem que ser profeta. Mas quando eu li isso, o Espírito Santo falou algo comigo, ele disse, Davi, quando alguém decide transformar os seus lamentos em oração, eu sou poderoso para transformar essas orações em cânticos de vitória na vida dessa pessoa. E foi isso que aconteceu comigo, querido. Todos os meus lamentos do meu passado, possivelmente todos ou quase todos, eu espero que ainda tenha alguns ainda, eu tenho transformado em canções. São combustível para muitas canções. Deus tem transformado os meus lamentos em canções, em cânticos de vitória, queridos. Quando é que você vai transformar os teus lamentos em oração? Fica de pé, por favor. Só para parecer que está terminando. Eu queria orar com você nessa noite. Todos nós temos motivos para nos lamentar. Interessante que a mulher do fluxo de sangue, naquele texto lá, aquela mulher que tinha 12 anos com uma hemorragia, ela tinha vários motivos para se lamentar. E olha, e eram motivos justos, viu? 12 anos perdendo sangue. O texto fala que ela passou na mão de vários médicos e nenhum pôde ajudar. Gastou todo o dinheiro que tinha. Não podia sair de casa, não podia tocar em ninguém, nem ser tocada por ninguém. Não podia nem ir ao templo para adorar. O estado que ela estava, na tradição judaica, ela não poderia ir ao templo para adorar, não poderia tocar em ninguém, nem ser tocada por ninguém. Olha a situação dessa mulher. Ela tinha ou não tinha motivos para se lamentar? E eram motivos justos. Mas ela descobre que Jesus está passando na cidade. E o texto fala, e ela pensou consigo mesma. Eu acho isso interessante, porque antes de sair de casa, o texto fala, ela pensou consigo mesma. Ela poderia ter pensado consigo mesma, por exemplo, assim, eu vou até ele, e ele vai ter que parar para ouvir a minha história de 12 anos de sofrimento. Ela poderia ter pensado, eu vou escrever a minha história para ele aqui, e ele vai ter que ler a minha história lá na sinagoga. Não, sabe o que ela pensou? Ela só pensou nisso. Eu vou até ele, eu vou tocar nele, e eu vou ficar curada. Foi esse o pensamento que ela teve, querido. Porque às vezes não é a nossa história que Jesus precisa saber. Ele conhece toda a tua história, inclusive aquilo que você nem viveu ainda. Ele conhece até o teu futuro. Ele conhece a tua história, não é a tua história que ele precisa saber. Ele precisa saber se você tem fé para tocar nele, querido. Se você tiver fé para tocar nele, todos os anos de sofrimento podem ser transformados em motivação, em
razão para você viver e superar os desafios, querido. Você crê nisso? Antes de orar com você, eu queria cantar uma canção, até uma outra, desculpa. Deus me deu a mim e ao Luiz uma canção que começa com um lamento, mas ela não para no lamento. Ela vai para o clamor, ela começa dizendo: os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa agora é luto do que já morreu. Se essa canção parasse aí, seria terrível. Mas ela sai do lamento, ela vai para o clamor dizendo: não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui-me, leva águas tranquilas. Lava-me, refrigera minha alma. Você está disposto a transformar lamentos em oração nessa noite? Então vamos cantar juntos, depois eu oro pela tua vida. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, querido, Ele é poderoso para restituir. Ele é poderoso para trazer de volta. Mas decida transformar lamentos em oração nessa noite. Cante mais uma vez comigo. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Refrigera, diga, e o tempo que roubado foi, yeah. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder pode ressuscitar. Se você crer, então declare. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Feche teus olhos. Coloca a mão no teu peito, por favor, querido. Tua mão está tocando por fora, mas eu creio que a mão do Senhor está tocando por dentro agora. Repete comigo uma oração. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu decido transformar lamentos em oração diante do Senhor. E eu te peço, transforma as minhas orações em cânticos de vitória na minha vida. Diga: eu não quero mais procurar culpados da minha história.
Diga: eu quero buscar resposta no Senhor e viver a minha vida crendo que o Senhor está no controle dela e cuidando de todos os detalhes. É o meu compromisso nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim, querido, por favor. Eu creio que essa palavra pode ter abençoado a todos. A palavra de Deus sempre vai nos abençoar de alguma forma. Mas eu sinto que para algumas pessoas foi além disso. Para algumas pessoas essa palavra foi uma resposta muito clara de Deus a você, querido. Sabe aquelas vezes que Deus resolve falar com a gente assim, lá no profundo, assim, daquelas coisas que só a gente sabe, assim. Aquelas orações que a gente faz em pensamento até, para ninguém ouvir, nem o diabo. Eu sei que para algumas pessoas essa palavra foi uma resposta de Deus para a tua vida. Foi uma direção clara de Deus para a tua vida. Eu queria orar com você. Não é uma palavra, não é um apelo de conversão que eu estou fazendo, querido. Se você sabe que Deus falou ao teu coração de uma forma muito direta, eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui à frente. Eu preciso fazer uma oração pela tua vida, querido. Se você acredita que Deus falou contigo hoje, claramente, sai do teu lugar e vem aqui, querido. Vem aqui, venha perto do altar, querido. Venha perto do altar, meu amado. Tem um rio fluindo aqui nessa noite, nesse lugar, meu amado. Águas que saram, águas que limpam, águas que curam. Deus está aqui nessa noite por alguma razão que eu não sei, querido. Ele escolheu essa noite para falar coisas particulares contigo, meu amado. Deus escolheu essa noite para falar com você de uma forma clara e direta. Então corresponda a isso, querido. Corresponda à voz de Deus. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, querido. Não perca a oportunidade de corresponder ao que Deus falou ao teu coração nessa noite. Tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir de descer? Minha sorte Ele mudará diante dos... Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu oro nessa noite pela vida dos meus irmãos, Senhor, que entenderam que o Senhor falou ao coração deles de uma forma muito particular. Deus, nem eu sei exatamente o que o Senhor disse a eles, mas eles entenderam que o Senhor falou com eles hoje de uma forma muito clara, muito direta, e vieram ao teu altar nessa noite. Eu te peço, meu Deus, toca, Senhor. Segura na mão do meu irmão, da minha irmã, meu Deus, em nome de Jesus. Sustenta-os, levanta-os, fortaleça-os, que a vida do Senhor passe para eles agora aqui. Que eles comecem a perceber a vida de Deus sobre a vida deles. Restaura, meu Deus, as áreas mais ocultas, as áreas mais escondidas. Restaura, Pai Deus, no mais íntimo do ser, no mais profundo da alma. E restaura e renova agora, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor.
Sara esse coração ferido, meu Deus. Sara esse coração ferido, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Ah, meu Deus. Senhor, sara, cura, restaura. Meu Deus, traz força, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, para que toda palavra lançada contra eles perca força, caia por terra. Que o Senhor possa, Deus, começar a um trabalho, Deus, uma renovação, uma transformação. Pai, em nome de Jesus, em todas as áreas da vida deles, eu oro, meu Deus, levanta o que estava caído, renova as forças do que estava sem vigor, meu Deus, enxuga as lágrimas do que chora, renova ministérios aqui nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós clamamos por Ti nessa hora, Espírito Santo, para que o Senhor faça a obra que tem que fazer aqui nessa noite. Passa com os Teus rios aqui, Deus, em nome de Jesus. Sara, Senhor, restaura, renova, meu Deus, em nome de Jesus. Eu declaro que, Deus, debaixo dessa palavra e porque eles corresponderam à Tua voz, eu declaro que o Senhor está transformando situações que aparentemente eram impossíveis de ser transformadas. Restaura casamentos, famílias, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Começa a fazer algo novo na história, na vida dos meus irmãos. Que eles rompam com o passado, que eles vivam a vida deles para a glória do Teu nome, crendo que o Senhor tem feito algo poderoso na vida deles. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Olha aqui para mim, querido. Você está ajoelhado, se você quiser se levantar, fique à vontade. Mas olha aqui para mim, querido. Aleluia, Jesus. Eu tive uma visão. E olha que eu não sou aqueles que veem toda hora alguma coisa, não, viu? Eu vi a porta de uma sala aberta. Eu via de fora, como quem está de fora da rua, e vejam uma porta de uma sala aberta. O que eu vou dizer para algumas pessoas é no sentido literal, e para outras o Espírito Santo vai traduzir aí para alguma área da tua vida que eu vou te dizer. Mas a porta aberta de uma sala que eu vi, para algumas pessoas Deus diz que literalmente o que foi embora vai voltar. Quem foi embora vai voltar. Para algumas pessoas aqui é no sentido figurado. Algumas coisas que saíram da tua vida, Deus vai trazer de volta, querido. Deus vai trazer de volta algumas coisas que saíram da tua vida e tem mais. Ele vai estar saindo aquilo que não é para ficar. A porta que está aberta para que entre de novo aquilo que saiu é a mesma porta que está aberta para sair aquilo que não é para ficar. Está saindo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma outra palavra eu quero dizer para você é que todas as vezes que a gente corresponde à voz de Deus, querido, começam a agir diferente na nossa vida. Jesus chega para Natanael, ouça isso porque isso é profético para a tua vida, querido. Jesus chega para Natanael, porque Natanael tinha falado lá com os discípulos, fala aí, não creio que pode vir alguma coisa boa de lá não. Jesus chega para Natanael e fala, tudo bem? Te vi debaixo da figueira. Para mim, para você pode ser uma expressão sem sentido algum, mas para Natanael, meu irmão, fez todo o sentido aquela frase. Quando ele ouviu Jesus dizer para ele, te vi debaixo da figueira, que ele entrou nele, eu não sei te explicar o porquê. Ele olha para Jesus e imediatamente ele fala, tu és o Messias, tu és o ungido de Deus, tu és o Cristo. Ele entendeu que Deus falou com ele e imediatamente ele correspondeu. Jesus disse, Natanael, porque você correspondeu a um pequeno sinal. Essa palavra sobre a tua vida hoje.
porque você correspondeu a um pequeno sinal. A partir de hoje você vai ver coisas maiores. Você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É a mesma palavra. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, querido, porque você entendeu que Deus falou contigo no particular aí, querido. Você entendeu que Deus foi claro, foi direto com você, e você correspondeu. Você veio aqui à frente. Mesmo você que não veio aqui à frente, você ouviu a palavra, essa palavra te abençoou, você correspondeu a essa palavra. Eu profetizo o que Jesus disse para Natanael: a partir de hoje você vai ver e viver coisas maiores, querido. Você vai ver os céus abertos, haverão anjos de Deus subindo e descendo, levando tuas orações, trazendo a resposta de Deus, querido. Vai começar um agir, um movimento de Deus diferente na tua vida, simplesmente porque você decidiu corresponder à voz de Deus nessa noite. Vai começar um movimento diferente de Deus na tua vida, querido. Guarda essa palavra no teu coração, assenta essa palavra no teu coração, porque é isso que vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Eu estou entregando a palavra já. Olha aqui para mim. Naquela manhã Deus me ensinou algo, daquela visão lá em casa. Ele me ensinou que a visão, a promessa, ela é um futuro que Deus está vendo ao meu respeito. Eu não estava entendendo aquilo, porque aquilo não tinha a ver com o meu passado, nem com o meu presente. Aquela visão que Deus estava me mostrando não tinha a ver com o meu futuro. E eu entendo a promessa de Deus dessa forma. Deus, é como se Deus fosse lá no nosso futuro. Imagina, eu estava 20 anos atrás naquela sala chorando lá. Imagina que Deus veio 20 anos à frente, veio nesse culto aqui. Tirou uma foto desse culto. Voltou 20 anos lá na minha sala. Aquele menino de 20 anos chorando na sala. Ele disse: Davi, olha aqui, ó. Permanece nessa direção aqui, porque é isso que vai acontecer na tua vida. Pessoas serão tocadas pelas canções que eu colocar no teu coração. Continua nessa rota, continua nesse caminho. Promessa de Deus é um futuro que Ele já está vendo a teu respeito, querido. Ele já está vendo a teu respeito. Ele sabe que se você continuar nessa direção é o que vai acontecer na tua vida, querido. Acredite nas promessas de Deus para a tua vida. Aquela manhã eu entendi o seguinte, querido: por mais difícil que tenha sido o teu passado, por mais triste que tenha sido o teu passado, por mais sujo até que tenha sido o teu passado, eu não sei, o teu futuro está intacto nas mãos de Deus, querido. O teu futuro está intacto nas mãos de Deus. Acredite nisso. Viva a tua vida para a glória do nome do Senhor. Continue na direção que Ele está te indicando. O teu futuro está na mão dEle, intacto, querido. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Dê um abraço a quem está do teu lado aí. Fala com ele: viva as promessas de Deus. Diga: seja bem-vindo ao teu futuro. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Dê um aplauso ao nome do Senhor. Volta para o teu lugar. Volta para o teu lugar crendo naquilo que Deus fez na tua vida hoje. Volta para o teu lugar. Vamos terminar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Cante comigo. Se decidido, diga: pois quem é fiel, Ele é fiel, yeah, yeah. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Quero agradecer ao carinho de vocês, ao convite do pastor Joel e ao carinho de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe e multiplique as bênçãos dele sobre a tua vida, e que essa palavra possa ter caído numa boa terra hoje aí no teu coração, e que ela possa produzir frutos na tua vida. E é isso que vai acontecer, ela vai produzir frutos na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar com alegria, vamos terminar com festa, com júbilo. Eu creio que a bênção do Senhor sobre a mim, sobre a tua vida
que era tão extravagante que vai transbordar para todo lado, meu irmão. Direita, esquerda, para frente, para trás. Vem. Por onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Comigo assim, ó. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, casa terá sempre da provisão, onde eu puser na planta dos meus pés possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, para a direita, vai, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou, por todo lado eu sou, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Levanta a tua mão, levanta a mão, canta comigo assim, ó. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais. Agora canta isso pro teu irmão assim, ó. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para ti, e em todas as coisas tu és mais do que por todo lado, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado. A última vez, por todo lado, por todo lado. Sou abençoado, em tudo